Santo André, tem frutas na casa dele, tem no YouTube vários programas dele, está indo bem também. Então, se você tem teu tempo agora à vontade, depois é o Aguinaldo, e no último bloco, depois de tomar um café, eu hoje vou falar o que saiu uma matéria nossa antes de ontem, sobre preparar a calda bordaleza, que é um fungicida natural, se faz há mais de 110 anos no mundo. Eu venho falando um pouco dele, tem umas coisas um pouco confusas por aí, nada de grave. Vou fazer um ensaio pequeno, como é que prepara a calda bordaleza para quem é novo, é muito simples. E vamos falar bem de calda bordaleza, que é muito importante para o nosso pomar ter essas pulverizações com essa calda bordaleza, que o pomar e as hortas em geral, tomate, pepino, berinjela, fica mais bem tratado e não tem agressão nenhuma. Tá? Depois nós vamos falar sobre a calda bordaleza, que vai ser a minha parte, vai ser o último bloco, tá? Nós mudamos um pouquinho hoje. Tá? Então, Silvio, você toca o teu assunto, ele vai explicar depois essas goiabas. Ele tem uma goiabeira bonita na casa dele. O teu avô, não é? Não, meu pai. O teu pai tem uns 40 anos, conhecia a goiabeira muito bonita. Isso é colheita do terreno dele, goiaba de primeira linha, Que está na cidade, não é? que está no centro de Santo André, para ver que frutas que nós falamos é possível ter em qualquer quintal em cidade grande, desde que você saiba manejar, podar e pulverizar. Ele era um leigo no assunto. Quanto melhorou a tua goiabeira de 2 anos para cá? Qual foi a melhora em porcentagem? Quanto? 300%. Você colhia quase nada. Não, porém só que é pequeno assim. Pequeno, e bichado, cheio de minhochinha dentro. Colocar saquinho, mas crescia muito. Ficava ruim. Ele começou a podar, deixar a planta mais aliviada, ele abriu a planta para entrar mais raio solar, ela foi pegando mais energia do sol e a fruta foi crescendo. É jeito. Ele trouxe as velas, Não, ele é vela preta, é uma vela, né? Tá? Então, Silvio, olha, ele vai dar a introdução, depois aos poucos, quem quiser fazer alguma pergunta, todo mês ele vai falar um pouco e o Aguinaldo todo mês também vai falar um pouco de abelha, tá? Pra gente diversificar um pouquinho, tá bom? Tá, Silvio? Mas ela vem por fora, depois Como você queira. Tem microfone? Não, você consegue? Vai lembrar da meu amigo. Bom dia. Bom dia. O Sérgio, né? Fez programa de ensinar uva, né? Só que, como vou nas casas dos colegas também, né? Sempre tem um mudinho de uva, né? De orquídea, né? A pessoa pergunta pra mim como cuida, né? Só que eu não sou profissional, né? Eu sou amante de orquídea, né? Então, muita gente pergunta como se planta, aduba. Então, eu estou aqui mais para dar uma dica, né? Eu vou contar uma história como foi o gostei da orquídea, né? Eu também não entendia nada, né? Então, em 1991, estava a crise no Brasil, época do polo, né? Eu fui trabalhar no Japão. Vamos lá, que estava ruim, né? Precisava de dinheiro, né? Fui trabalhar lá. Só que o Japão, lá, é época bem definida. Verão, inverno, né? Outono. E quando chegava inverno, eu não gostava muito, tinha só neve, tudo branco, né? Eu achava coisa horrível, né? Não achei bonita, né? Só que estava até dando depressão, porque é muito frio, né? Então, perto da cidade que eu morava, chama Hamamatsu, né? Tinha um parque, tinha uma estufa. Estufa de... como que chama? Não, tinha uma... estufa, né? Então, eu cheguei lá, tinha a planta tropical, né? Então, no inverno, tinha frio, né? Não aguentava, chegar lá e ia tirar a blusa, né? Ficar à vontade lá, né? Tinha lá pé de mamão, goiabeira, muita planta. E no finalzinho da estufa, tinha uma carreira cheia de orquídea, né? Quando eu vi assim, tinha orquídea Lélia purpurata, escrito Santa Catarina. Lélia tinha Catarina Purpurata, né? São Paulo, né? Eu vi assim, poxa, a planta tão bonita, e do Brasil eu não sabia, né? O Brasil tinha tanta coisa bonita, né?
Aí fiquei assim, poxa vida, aí quando a gente está fora da terra da gente, a gente dá valor das coisas, né? Aí, depois fiquei 5 anos no Japão, né? Quando voltei aqui, meus amigos que tinha já casaram, outros foram embora para outra cidade, né? E outros já morreram, né? Então, eu queria fazer de novo, continuar a amizade, para mim se estabilizar de novo, que não tinha mais amigos, né? Então, comecei a participar de grupo de orquídea, né? Fui em disposição de orquídea, comecei a participar, comecei a gostar e fiz amizade, né? Eu comecei a plantar tudo, né? Aí foi indo, foi fazer amizade, depois conheci o Sérgio, né? Que também gostava que a uva também, pouca gente sabe fazer a poda, né? No Japão também, de agosto, que é verão, tem tipo um feriado de verão, né? E entrava lá, chama-se, como chama assim, colheita da uva, né? A gente paga o dinheirinho lá, entra, pode comer a uva à vontade, né? E eu achava bonita, claro, cheio de uva bonita, né? Então fiquei na cabeça, nossa, queria fazer, né? Depois de tempo, procurando, achei o Sérgio, né? Então comecei a participar do grupo do Sérgio, toda a aula que tem, eu vou. Pode ver que tem vídeo, o pessoal fala que sempre estou lá, né? Porque ele fala pra mim, vai ter um curso, alguma coisa, uma dica, eu falo, quer aprender mesmo, né? Então, nessa parte depois, como o Sérgio que participa também, pedi para dar uma ajuda, por orquídea, né? Então, eu tô aí, né? Então, quem quiser plantar, tem uma dúvida, né? Mas eu sou assim, sou amante de orquídea, não sou profissional, né? Eu só tenho em casa, assim, para quem quer ter em casa, que tá mesmo, né? E quem quiser ter mais dicas, assim, é melhor você participar de um grupo de orquídea. Mas a gente tem aqui uma plantinha, né? Então pode ensinar, né? Então, se alguém tiver uma dúvida, pode ir perguntando, que eu vou dar uma dica, uma coisa, né? Aqui estou ensinando um jeito mais fácil e umas coisas que o Sérgio também ensina a gente, que nem a adubação da orquídea, em matéria morta que usa na videira, né? O Sérgio também ensina, que nem, por exemplo, ele usa muito cinza de lenha, que pega na pizzaria, né? Pega também bagaço de cana, pega na feira, né? Então vou ensinar um jeito também para o pessoal também aproveitar recursos que tem por aí e não sabe, né? Joga fora, né? Então vou ensinar um jeito de plantar, né? Hoje em dia, o pessoal tem muita dificuldade de plantar porque a orquídea é uma planta que não pode se plantar em terra. Não pode plantar em terra. Você vê no meio do mato assim, ela está mais em árvore. Ela usa a árvore como apoio, não é para fixação, não é para sugar a planta. Então, e na sua opinião, qual é o melhor substrato? Então, o substrato é o seguinte, que você tiver perto de você. Porque a planta usa o substrato só para fixar a raiz, né? Não por exemplo, uma coisa inerte, que não dá nada, nem adubo nada, né? Antigamente se usava muito xaxim, pegado na mata, só que agora é proibido, há uns 15 anos proibido, né? Então quando foi proibida o uso de xaxim, o pessoal ficou doido, né? Não sabia como fazer, né? Então o pessoal começou a usar casca de pinho, misturado com carvão, né? Isopor, tudo que dá. Isopor não é ruim para ela? Não, que é matéria inerte. Que a orquídea mesmo usa só para segurar a raiz. Entendi. Oi? Então, fibra de coco, o pessoal está usando, fazendo substrato, né? Como foi proibido o xaxim, o pessoal pega... Sabe quando você compra coco na feira? Toma água, né? Só que aquele coco fica no lixão,
fica uma pulma tão grande que não sabe o que faz. Você toma um pouco assim, você toma um monte de pouco, não desfaz esse negócio lá, né? Então o pessoal inventou de tirar aquela fibra, secar e fazer plantio de orquídea. Só que a casca verde do coco tem muito potássio. Então eles fazem o tratamento, tira a casca, lava, faz o tratamento todo. Porque se você pegar aquela casca do coco, se plantar, agride a raiz e não vai. Silvio, eu estava vendo um vídeo de um especialista em química e ele fez um teste. Ele colocou orquídeas várias em vários tipos de substrato, né? Substrato. Até em prato. Isso. Ela gruda. Parede, prato, bambu, telha, qualquer lugar, né? Que depende do que você dá para ela. De adubação, né? Vigor, né? É o vigor, que a planta mesmo sabe, né? Então, esse pessoal está fazendo, testando. Depois teve o xaxim, foi proibido, porque tinha um xaxim mesmo, eles colocavam ele mesmo, quando apodrecia, dava nutrição para o orquídea, né? Mas agora não tem, né? Então o pessoal está inventando um jeito de fazer, né? Então agora o pessoal está usando muito carvão, ou usando resto de madeira, né? Aquele Perol, pinho. Aquele pinho também não pode comprar. Por exemplo, pegar o pinho, casco de pinho, ele tem tratamento. Ele tem muito tanino. Se colocar direto assim, não vai. Eu tenho um rapaz então, até que eu orquídea. Uma coisa que ele falou para mim, que ele falou já perdi muitas orquídeas, mas também já fiz muito pelo orquídea. Uma coisa que ele falou para mim, que o miolo do cupim, a vida do campo, ela tem muito produto especificamente para orquídea, que é uma vitamina. Sabe aquele coisa do cupim que fica, opa, eu nunca fiz isso. Eu ouvi uma matéria que a madeira de lei, como você acabou de falar da peroba, ela tem menos apodrecimento, não se troca em 2 anos, pode prolongar o prazo mais ou menos isso. Eu já detecto o uso, o que acontece quando eu coloco essas coisas mais úmidas debaixo da caveira. Só que acontece que eu não coloco tudo bem, a chuva vem nessa época, apodrece toda a raiz. Então eu aprendi que não adianta eu colocar pinos, cascos, que amolece demais, que o chuva, a umidade, o que a mãozinha vem, quando eu vejo a raiz. Então, eu começo hoje a buscar, como vinha a aula, buscar algumas ideias, alguma complementação para a minha orquídea. Eu tenho umas 15, 20, mas 10 eu já perdi. Chego a recuperar testalinho, eu dei sorte, acabei de recortar a retalinha raiz aérea e replanto com um sistema aí você continua também. Como é que eu faço música? Porque o problema de nós todos aqui é aquelas músicas aéreas, aquelas raízes aéreas. O que faz? Corte, ou deixa elas Se tiver uma raiz, uns 2 dedinhos assim, tá saindo raiz, pode plantar. Ontem vi na matéria, onde só. Mas o problema da madeira de lei, para quem tem cama, sofá, sabe, raspa. Cai assim, tem gente que fica tudinho, faz pedacinho. É muito mais do que gastar 10, 12, 15, 20 reais comprar esses produtos. A gente tem em casa, né? Só que eu falo assim, né? Falo assim, orquídea vai muito do olho da pessoa. E a planta, o pessoal tem a orquídea no mato, né? Num tronco seco. De dia tem sol, é seco mesmo. Só que o pessoal não vê à noite. À noite, quando chega tarde, começa a dar aquela neblina, aí o tronco é molhado. Então, a planta mesmo não é totalmente seca. Ela sempre gosta de água. Só não gosta de ficar muito excesso de água, né? Então, normalmente, planta orquídea não pode plantar no sol direto. Ou debaixo de uma árvore, ou no lugar que bate pouco sol, né? Ela gosta de umidade, não é muito sol, não. Está falando dos substratos e da onde ela se fixa também, da grande maioria delas que ela não precisa de terra, mas existem orquídeas que utilizam terra também, né? Só que, são as terrícolas, na né? verdade, aquelas plantas no chão, ela fica na folha, por exemplo, posto. No chão mesmo não dá. Tem orquídea que eu gosto muito agora, pulpícola, nasce na pedra. Só que a pedra, tem pedra, só que a pedra também vem chuva, traz defeitos de
de folha, essas coisas, né? Então a planta usa tudo o substrato para segurar, né? No caso do substrato, tem gente que usa muito também musgo. Só que tem que ficar de olho que o musgo, se deixar muito úmido, apodrece. Muito seco também não vai bem, porque é como fosse o substrato fosse uma toalha. Se você está um pouco molhado, você coloca uma toalha seca, ela tira a umidade do seu corpo. Agora se colocar uma toalha úmida, acontece, o seu corpo absorve a umidade. Então a mesma coisa, se tem um vasinho, não adianta você colocar musgo, uma coisa muito seco. Aí começa a tirar a água da planta. Aí por isso tem muita gente que fala assim, orquídea planta uma vez, joga uma vez por semana a água, né? Depende da pessoa, tem que sempre dar uma olhada, porque se deixar seco, começa a puxar a umidade da planta, começa a ficar sequinha. Aí a planta também não vai, porque a planta é muito sensível. Tem que jogar quantas vezes? Molhar quantas vezes Então, por semana? Depende, se você está Eu no tenho bastante. tempo que tá calor, 2, 3 vezes, 3 vezes. Semana. Depende do lugar também onde você põe. Agora se tiver a umidade, chove muito, controlar uma vez por semana. As minhas não pegam sol, elas só pegam sol de manhã. Isso. Elas estão numa área, então elas pegam sol de manhã, só que as minhas são uns vasos grandes. Isso. Então pode jogar água 3 vezes Então, por no semana. caso, eu faço dar uma olhada para ver se está úmido, sim. Não tem problema, se está seco. Porque a planta, a orquídea, gosta de água. Depende da planta, tem planta que tem o bulbo, né? Você põe água no substrato, na raiz, ou pode pulverizar ela Tem inteira? gente com Na beleza, folha, na beleza também, pode ser também. É. Tem, por exemplo, uma orquídea que chama Wanda, que o pessoal não tem substrato, é só raiz, né? Só raiz. Então o pessoal pulveriza um pouco com um adubo líquido, né? Só que bem, fração bem pequena, mais água, né? Todo dia tem que molhar. Porque Pode molhar a folha, Pode. Não, flor é o seguinte, quando está o botãozinho fechado em cima, é bom evitar molhar, porque às vezes apodrece a planta, a flor, né? E por que às vezes as folhas começam a ficar amarelas e racham o meio? Então, tem várias coisas, né? Às vezes tem algum bichinho que está picando alguma coisa, ou se tem falta de água também, ou também a incubação, né? E é verdade que na orquídea só pode pôr água filtrada ou pode pôr água Não. normal da rua? Porque eles falaram que a água normal da rua tem cloro, por isso que mata. Não, eu uso a água da rua mesmo, porque o cloro que tem na sabesco, né? É muito fraco, não é aquela coisa assim, né? Não tem problema. Você sabe dizer se isso aqui é doença? É vírus. vírus. Tem, porque a orquídea também tem vários tipos de doenças também, né? Então sempre de olho. Se você vê E uma aí o que flor, que eu faço? Corta a folha? corta fora, né? Usa o produto, né? E ela tá a coisa mais linda, tá dando folha tudo. Assim mesmo. Tem planta que você vê, tem uma manchinha preta aqui em cima, na folha, quer dizer que é a mancha do sol. Às vezes o pessoal deixa um plantzinho, vem o sol, ou regou, por exemplo, regou a planta, né? Regou a planta e ficou uma poça de água aqui. Quando bate a luz do sol nessa gota de água, fica como se fosse uma lente. Aí queima. Mas não, você tem, é bom você passar um produto assim, ou corta a folha, Pra né? vírus. Se for em cima, mancha preta em cima, bem em cima, de baixo, é sol. Agora se for ao contrário, preta de baixo para cima, quer dizer que é fungo. Silvio, Oi. o que você acha daquelas bucha vegetal, sabe aquela que parece que eu vi que estão usando bucha também para... Tem gente que usa, eu conheci um senhor lá em Mogi, chama seu Massuji, esqueci o nome, né? Ele planta vários tipos de substrato, né? Ele planta até em milho, sabugo de milho, né? Só que esses produtos sim, tem prazo de validade, 1 ano, 2 anos, depois tem que trocar, né? Porque é muito frágil, né? Bucha. Uma pergunta pode ser que não seja adequada, mas é uma dúvida. Por exemplo, no meu sítio tem muito gado. O esterco do gado, bem seco, assim, curtido 3, 4 meses. Se colocar um vaso desse aí e plantar a orquídea nele, funciona? Porque depois de um tempo que
que é esse tempo da vaga, né? É Sim. de capim, não é capim? É. Logo apodrece. Você colocando um vaso aqui, ele começa a entupir a saída do vaso. Mesmo Aí, se deixar 4, 5 meses curtindo no sol, assim? não, pode usar como uma adubação. Não, Para sim. substrato Não pode. não vai. Não vai. Cria muito fundo também, né? E se usar o substrato aquele de eucalipto, creio, caso vai plantar aquele tomate no sweet grape, plantar no vaso. Na verdade, como você falou no começo, a orquídea só tem a raiz para sustentação. Isso. É o caso do pé de tomate que eu plantava. O pé de tomate chegava a 5, 6 metros de altura, no vaso. E eu usava aquele esterco, o substrato Do que é? de eucalipto, mas passava com um de caminhão fechado, né? E fica preto. Mas é mais mesmo para a sustentação do pé de tomate. É tipo Isso, carvão, carvão, É que tem muita gente que usa carvão. Carvão ou pedra? Não, era de madeira, mas como ele é passado no incinerador, ele queima todas as impurezas. Então é só o substrato mesmo de pinos. Tem que fazer teste, porque muita gente planta cada um. Então, Tem que testar. Testar, fazer um vasinho, umas 2 semanas, ver se dá, né? Testar, né? Faz teste, né? E como é base, sempre a sustentação da raiz, ele não tem nada. É pureza, não tem nada, entendeu? Tem também, né? Tem que testar, né? Eu tenho a orquídea lá, aquele sapatinho de princesa, ele é plantado nela e produz muito. Sapatinho de princesa, para essas aí nunca mexi. Pode ser? Tá bom, pode ser. Ciro. Ué. Deixa eu perguntar sobre você falou da orquídea Wanda, né? Sim. Tem algum macetinho para fazer ela florescer? Porque eu tô com uma lá que floresceu uma vez a cada 4 anos. Ixi, então. É uma tailandesa que eu tenho, uma flor enorme, linda, a flor é maravilhosa, mas olha, para tirar a flor daqui fica difícil. Então, a Wanda, você vê, é uma planta que não tem nem substrato, né? Tem planta em raiz, né? Raiz é comprida assim, né? E que nem o Sérgio falou, você plantar uva americana, mais fácil. Quem planta uva fina, Itália, uva sem semente, outro jeito de plantar. Tem todo cuidado maior. Quando você vê Wanda, um dia você vai ver produtor de Wanda, né? A estufa dele é diferente. Que é a Wanda vem da região do sudeste asiático, né? Italiano, esse lugar. Então lá é muito quente e úmido. Ela dá, na verdade, em cima do, como chama? Manguezal. Muito quente e umidade embaixo. Então quem faz a produtor mesmo é uma estufa toda coberta com plástico. Que ela gosta de lugar, seja com iluminação, quente, não bate vento e sempre úmido. Então o cara que produz lá, ele todo dia vai com a água subindo com a aduba, né? E faz a umidade todo dia. Porque se não colocar água, ela morre, não tem como segurar, né? Então provavelmente a planta tem que ser um lugar mais assim, fechadinho, sem muito vento, e tem que sempre jogar água na raiz, né? Raiz na planta toda. Com relação à claridade, mais que normal ou igual? Claridade um pouquinho mais, né? É? Só que tem que deixar mais fechado, porque ela gosta de um lugar mais quente, né? Você vê no frio de São Paulo, se deixar no frio assim de São Paulo, ela fica regride, né? Tá difícil. Então, é por isso que